Bom, gente, boa tarde. Espero que tenham aí passado, estejam bem, né? Tenham passado o fim de semana bem, né? Aproveitando essa chuvinha. Ainda bem que está chovendo. Então vamos lá. Referente ao que a gente estava vendo nas últimas aulas, chegamos a ver a parte de espelhos esféricos, certo? E aí nós tivemos dois exercícios para casa. Esse é um dos exercícios e esse é o outro exercício para casa. Então vamos corrigir eles. No quadro são apresentadas as características das imagens formadas por espelhos côncavos e convexos. Posição de objetos relativos ao espelho. Então nós temos ali a relação. Se ele for um espelho côncavo, a gente vai ver ali que se for além do centro de curvatura, a imagem vai ser real, menor e invertida. Isso tudo a gente viu na última aula sobre a posição, da minha imagem, onde ela vai ser gerada. E vimos que no espelho convexo só tem uma única posição onde eu posso gerar esse cara. Ele vai ser sempre virtual e vai ser direito. Isso vale ressaltar as últimas aulas. Deixa eu pegar aqui, referentes às últimas aulas, a gente tinha ali, para uma imagem, cadê? Aqui, ela iria ser sempre, no caso um espelho côncavo, virtual direita maior, então o espelho esférico é virtual direita menor, né? Um é o oposto do outro, que é o que está aqui, virtual menor e direita. Então, o espelho afirma, é correto afirmar no caso, o espelho convexo é adequado para fazer barba, já que sempre forma imagem maior e direita, independente da posição do objeto. Então vamos lá, convexo, ele sempre vai formar a imagem direita, só que a imagem ela vai ser menor, então ela não é maior. Imagina você fazer barba, imagina, por exemplo, uma pessoa que vai, sei lá, passar maquiagem ou tirar uma espinha do rosto. Se você tem uma imagem menor sua, você não vai conseguir identificar com exatidão sua espinha. O ideal é que essa imagem sua do seu rosto seja maior, porque aí você consegue ter um detalhe melhor para poder dar um acabamento, né? Imagina aí para as pessoas que usam maquiagem e tudo mais. Então não é. O espelho convexo é adequado para o uso como retrovisor lateral do carro, desde que sua distância focal seja maior que o comprimento do carro, pois só nessa situação a imagem formada será direita e menor. Só a gente olhar aqui, tem alguma restrição para o espelho convexo? Em qualquer uma das posições ele é o mesmo cara. Então ele não tem esse desde que, sabe, não tem esse parecer. Então isso aqui está errado. Esse conceito desde que não existe. O espelho côncavo é adequado para o uso como retrovisor lateral do carro, já que sempre forma imagem direita independente da posição. Olha aqui, todas as imagens são invertida, direita, independente da posição. É isso mesmo? Não é. Então esse cara aqui, ele está errado. Então vamos lá para o próximo. O espelho côncavo é adequado para se fazer barba, desde que o rosto se posicione de forma confortável entre o foco e o centro de curvatura. Por quê? Entre o foco e o centro de curvatura, entre o foco e o centro de curvatura, o que vai acontecer com a minha imagem? Ela vai ser maior, só que ela vai ser de cabeça para baixo. É interessante você ver você mesmo fazendo a barba ou fazendo a maquiagem de cabeça para baixo. Eu acho que isso dá um pouquinho de nó na cabeça, né? Então ele não é uma posição direita. Então ele não vai ser entre o foco e o centro de curvatura. O ideal é entre o foco e o vértice. O espelho côncavo é adequado para fazer barba, desde que a distância focal seja de tal que o rosto se posicione de forma confortável entre o foco e o vértice. Verdade, porque a imagem ela vai ser virtual, ela vai ser maior e direita, ou seja, você vai estar vendo uma imagem sua maior.
Então, como você está vendo uma imagem sua maior, você tem mais detalhes sobre a sua imagem. Então, é verdade. Pode ser utilizado. Então, a resposta é letra A. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Próxima questão para casa. A distância entre uma lâmpada e sua imagem projetada em um anteparo por um espelho de 30 centímetros, a imagem é 4 vezes maior do que o objeto. Podemos afirmar que. Então, vamos lá. Eu sei, a distância entre a lâmpada e a sua imagem projetada em um anteparo por um espelho esférico é 30 centímetros. Então, eu posso dizer aqui que P mais P' é igual a 30 centímetros. Ou seja, quem é P? Lembra? P é a distância do objeto até o vértice e P' é a distância da imagem até o vértice. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui meio duvidoso para a gente ter uma noção. Então, ele fala que a imagem é 4 vezes maior do que o objeto. Então, a imagem ela é 4 vezes o tamanho do meu objeto. Então, vamos dar uma olhada qual situação isso ocorre? Então, vamos lá. Deixa eu só copiar essa imagem. É bonito. Se eu não atrapalhar, a gente consegue. Deixa eu ver se eu consigo tirar de outro. Talvez fique mais fácil aqui, ó. Foi tão fácil achar da outra vez. Aqui, ó. Então vamos analisar. É essa imagem que eu tenho. Então ele está falando que a imagem é 4 vezes o objeto. Então vamos lá. Olhando para aqui, ó, eu tenho que o meu objeto é maior do que minha imagem. É igual, minha imagem é 4 vezes o objeto, maior. Então, as duas situações onde pode estar ocorrendo, é exatamente essas duas aqui, ó. Então, são essas duas situações a qual eu posso analisar. Tudo bem? Então, a ideia é sempre a gente imaginar qual situação eu posso ter ali, porque ele não disse pra gente o tipo de espelho que é. Né? Ele disse que é uma possível situação. Então eu tenho que tentar identificar se é a primeira situação ou é a segunda situação. Então vamos lá. Isso aqui, ó, ele está entre um e o outro. Então vamos botar aqui, vamos simplificar. Vamos dizer que esse cara seja minha situação 1. Tudo bem? E esse outro cara seja a minha situação 2. Então, olhando para a situação 1, o que eu posso dizer? Entre o meu objeto e a minha imagem, né, o P é a distância do meu objeto até a minha imagem. Desculpa. P é a distância do objeto até o vértice. E P' é a distância da imagem até o vértice. Como 30 é a distância de um até outro, ó, a distância entre uma lâmpada e sua imagem projetada em um anteparo por um espelho esférico é 30 centímetros. Então significa que nesse caso aqui eu vou estar subtraindo os valores. Só a gente olhar ali, ó. Para eu estar somando, vai ter que ser a situação 2. Por que a situação 2? Porque vai ser daqui até o vértice e do vértice até aqui. Então essa seria a minha situação 2. Então nessa situação 2, P mais P' é igual a 30. Então vamos analisar. O espelho é convexo,
Não, né? As únicas situações que eu tenho são eles côncavos. A distância da lâmpada ao espelho é 40 centímetros. Então vamos lá. Será que é? Então vamos fazer para as duas situações. No caso, eu acho que aqui a gente vai acabar chegando em uma mesma situação. Ou não, né? Aqui a gente pode fazer para as duas. Então, ó, I é igual a 4 vezes 0. Eu sei o quê? Que pela fórmula, como era a fórmula que a gente tinha visto anteriormente? I sobre O é igual a menos P' sobre P. Menos P' dividido por P. Então, vamos lá. I é igual a 4 vezes O. Então eu posso dizer que isso aqui é 4. Logo, eu posso dizer, passo para o outro lado, que P é igual a 4P'. Ou melhor, P' é igual a 4P. Vamos identificar esse sinal aqui para gente? O que significa esse sinal? Esse sinal significa se a minha imagem estiver invertida ou não. Então, para o nosso caso 1, vamos analisar o nosso caso 1. Para o nosso caso 1, a imagem está de cabeça para baixo. Então, esse cara aqui, ó, eu vou inverter ele e ele vai ficar positivo. Por isso que P é igual a 4P'. Então, na nossa situação 1, eu posso substituir esse cara, 4P menos P é igual a 30 centímetros, 3P é igual a 30, P é igual a 10 centímetros. Então, a distância do objeto até a lâmpada, né? Distância da lâmpada até o espelho não é 40, é 10 centímetros. E P' é igual a 30 centímetros. Desculpa, 40 porque ele é 4 vezes. Se fosse na situação 2, o que a gente teria feito na situação 2? Na situação 2, os dois estão em pé. Então, na situação 2, eu vou ter que esse cara aqui, ó, ele é negativo. Por que ele é negativo? Porque ele não vai estar de cabeça para baixo. Então, se eu fosse substituir esse valor aqui, vamos ver se dá alguma coisa. Meu P' vai ser menos 4P, então P menos 4P é igual a 30. Então eu vou ter aqui que menos 3P é igual a 30P é igual a menos 10. Então, o que esse cara está me dizendo? Ele está me dizendo que o meu objeto ele está a uma distância negativa, né? Nesse caso aqui eu posso até inverter, P chamar de P'. Deixa eu ver se vai ter alguma influência. Eu acho que provavelmente não. De qualquer forma, um vai ser a soma do outro, nesse caso. Então, esse caso que ele não existe. Repara que o sinal de menos, o que significa eu ter um sinal de menos nesse caso? Significa que o objeto, que é o nosso P, ele aparece do outro lado do meu espelho. Isso significa o meu P ser negativo. Que não é o caso dessa figura. Ó. O P era para ser positivo e o P' era para ser negativo. Tudo bem? Não é o caso. Então a situação 2 não funcionou. A distância do espelho ao anteparo é de 10 centímetros. Quem é o espelho? O espelho tem um anteparo onde está sendo formada a imagem. A minha imagem, ela não tem 10 centímetros, ela tem 40, tá bom?
Então vamos para o próximo. A distância focal. Então vamos lá, a gente já excluiu alguns dados importantes. Distância focal, já excluímos aqui a situação. Minha distância focal é o foco, né? Então, para eu calcular o foco, como que eu calculo o foco? 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Então, vamos lá. 1 sobre p, p vale 10, p' vale 40. MMC entre 10 e 40 é 40. Então aqui vai ficar 40. 40 dividido por 10, 4. Então eu vou ter que esse cara aqui vai dar 5. Então, se eu fosse inverter esse cara, eu tenho que o meu F é igual a 40 dividido por 5, que é igual a 8. Então, meu foco é 8. Ó, a distância focal é 8? Não. O raio de curvatura. Quem é o raio de curvatura? É nosso C. O C, ele é 2 vezes o F. Ou seja, 2 vezes 8, 16. Então, repara que agora o valor exato é 16. Então, bateu com a nossa conta, com o nosso exercício. Então, vamos lá, gente. Vamos para o conteúdo novo. O que a gente tem de novo hoje na aula? A gente vai começar a estudar o efeito de refração. Então, no início, a gente estava estudando reflexão. O que é reflexão? A luz vai bater e vai voltar. Né? Estudamos isso em uma superfície plana, uma superfície côncava, uma superfície convexa. Agora a gente vai estudar a refração. O que é a refração? Quando a luz ela entra no material, ela vai mudar o caminho dela. Então, um exemplo claro que a gente tem aqui é dessa figura aqui, ó. Deixa eu até ver se eu consigo colocar aqui. Imagina o seguinte caso. A pessoa está olhando em linha reta e ela não está vendo esse objeto, essa moeda. Conforme a água vai subindo, ela começa a distorcer a curvatura da luz. Então a pessoa ela começa a passar a visualizar a moeda. Só que na verdade a moeda ela não está aqui, né? Ela não está aqui, ó, nessa posição. Ela vai estar nessa posição, ou seja, houve uma curvatura da luz. E aí o exemplo que a gente tem é exatamente esse cara aqui, ó. Olha que interessante, eu estou vendo meu lápis e parece que está descontinuado, ó. Isso é o efeito de refração. A luz entrou no meu material e se curvou. E aí como que eu calculo esse cara, né? Então repara que aqui eu tenho um meio 1 e um meio 2. Daí eu vou sempre analisar. Então no meu meio 1 eu vou ter um cara que ele é chamado de índice de refração. Ou seja, então, o que significa o índice de refração? Esse N aqui, ó, ele vai ser o C dividido pelo V. Quem é o C e quem é o V? O C, ele é a velocidade da luz. E o V é a velocidade da luz no meio, no caso no meio 1. Aqui, desculpa, é a velocidade da luz no vácuo. Ou seja, o que está acontecendo? Quando a luz passa de um meio para outro, ele muda a velocidade dele.
né? Quando a gente fala que o mais rápido que a gente tem é a velocidade da luz, na verdade a gente está falando da velocidade da luz no vácuo, onde não tem obstáculo. Pensa, por exemplo, a gente pega o melhor corredor de todos, né? E aí pede para esse cara correr 100 metros. Agora pede para ele correr 100 metros no meio de uma festa cheio de gente. Ele não vai conseguir ter a mesma velocidade, porque ele vai estar ali um monte de gente atrapalhando ele. A mesma coisa vai acontecer com a luz. Então, quando a luz ela passa de um meio para outro, o material ele é diferente. Então, ele vai ter um comportamento diferente. E é exatamente isso que é essa velocidade no meio. Então, da mesma forma que eu tenho uma relação para o meu meio 1, eu tenho também uma relação para o meu meio 2. Então, aqui eu teria o meu N1, e ali eu teria o meu N2. Então, além da gente ter esse índice de refração, eu vou ter também o ângulo. Tá vendo ali, ó, θ1? Então, até botar essa letrinha. O que o θ1 está fazendo? θ1 ele representa o ângulo Então, o θ1 ele representa o ângulo de inclinação com a normal no meio, ou seja, θ1 sempre vai ser a relação do ângulo com o raio que está chegando com a minha normal no meu meio aqui. Ó. Ou seja, eu tenho aqui a linha que divide os dois meios, que a gente chama de eixo entrópico. E aí o que acontece? Através dela a gente cria uma linha normal aqui nela. Então, o ângulo que eu estou analisando é sempre com base nessa linha normal. Então, eu vou ter essa referência. Então, da mesma forma que eu vou ter meu θ1, eu vou ter meu θ2. E aí, o que eu vou ter desse emaranhado de coisas? Eu vou ter a minha fórmula. E qual vai ser a minha fórmula? Vou botar aqui no cantinho. Botar aqui no cantinho que eu acho que vai ficar melhor do que botar em outro lugar. Então significa que o meu N1 vezes o seno de θ1 é igual ao meu N2 vezes o meu seno de θ2. Então eu vou ter exatamente isso aqui, ó. O ângulo que ele está entrando mais essa relação da velocidade com que ele está entrando é igual ao ângulo que ele está saindo mais essa relação da velocidade com que ele está saindo. Essa é a fórmula com que eu utilizo esse cara. Posso ter variantes dela? Claro que eu posso, que é exatamente o que a gente vai ver agora. Ó. Então eu posso ter aqui, ó, as variantes dela seriam o seguinte. A gente sabe que o índice de refração ele é a velocidade da luz, que a gente chama de letra C, porque ela é sempre constante, dividido pela velocidade no meio, né? N1 C sobre V1, N2 C sobre V2. Então, eu posso pegar esse cara e substituir na minha equação C sobre V1, C sobre V2. Como C ele está ali dos dois lados, eu posso cortar. Então, deixa eu só fazer uma pequena seleção aqui. Só para dizer que é importante aquela forma. Eu posso tirar então o C da equação. Então eu posso dizer que esse cara é igual a essa relação aqui. Isso é uma fórmula
uma forma de fazer. Sem problema, posso dizer que é isso, né? Outra coisa que acontece é que quando esse cara ele passa de um meio para outro, que quando a luz ela passa de um meio para outro, né, no caso aqui a gente está analisando toda a parte de luz, de ótica, mas entrando um pouquinho na parte de ondulatória, de ondas, nós temos que a frequência, ou seja, o que é a frequência? A frequência é o comportamento dessa onda em intervalo de tempo. Ou seja, se ela mantém o mesmo ritmo, né, ela tem uma frequência. Né? Pensa, frequência cardíaca. É algo meio que ritmizado. É mais ou menos isso. Então, o que acontece? Quando ele passa de um meio para outro, a frequência ela se mantém. E existe uma fórmula, né, nesses exercícios, quando a gente vê sobre tudo, sobre física e tudo mais, em que a frequência, ela é em que no caso a velocidade, ela pode ser considerada como comprimento de onda, que a gente chama de lambda, que é como se fosse o tamanho da onda, tudo bem? Essa é a ideia de comprimento de onda. Deixa eu ver se eu acho, comprimento de onda, vezes a frequência. Em resumo, é isso aqui que a gente tem. A velocidade de uma onda ela pode ser classificada como comprimento de onda vezes a frequência dessa onda. Em resumo, a gente vai ter esse efeito. E aí, por que é importante esse cara? Né? Aqui, essa frequência. Eu vou dizer, acho que dá para entender que F é frequência, né? Pronto. E aí o que a gente tem de interessante? Se eu substituir esse cara na fórmula, então eu vou substituir o valor da minha velocidade por lambda 1 em comprimento de onda, lambda 1 vezes F1 e lambda 2 vezes F2. E aí, como a frequência ela é igual, esse cara se corta. Então, na verdade, eu posso calcular qual vai ser o ângulo de saída com que meu faixa de luz entra, simplesmente sabendo o comprimento de onda. Ou seja, pode parecer meio estranho o que eu estou falando agora, mas pensa no seguinte: imagina que eu conheço uma luz, eu sei o comprimento de onda dela, ou seja, cada cor que a gente conhece, ela tem um comprimento de onda específico. Então, o azul tem uma cor, o branco tem uma cor, no caso são várias cores, né? Vermelho é outra cor, amarelo é outra e por aí vai. Então, quando esse cara passa de um meio para outro meio, devido a essa composição de comprimentos de ondas diferentes, isso vai implicar em ângulos diferentes. Aonde a gente viu isso? Num caso bem simples, que é o nosso caso, por exemplo, do arco-íris. Por que o branco, quando ele passa por um prisma, ele se dispersa? Né? Por que isso acontece? Simplesmente porque o branco ele contém todas as cores. Então o que acontece? Quando ele passa pela luz, né, a gente vai ver aqui, ó. Imagina o seguinte: eu tenho aqui um feixe de luz e ele é verde, certo? Então, se eu pegar um objeto e colidir ele assim, ó, ele está colidindo com esse objeto, está colidindo reto com ele. Tanto que a gente vê que não tem efeito. Né? A gente viu que tem que ter um ângulo associado. E esse ângulo é dado por um seno, né? Então olha que interessante, ó. O ângulo com que ele está batendo, ó,
está sendo mudado, ó. Olha que interessante. E aí eu vou ter exatamente isso aqui acontecendo, ó. É isso que eu estou vendo lá quando eu analiso o efeito. E aí quando eu tenho esse cara, e esse cara ele é branco, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó, uma cor branca. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue, vou ver se eu mudo as propriedades dele. Ó, estou mudando a refração dele. Eu acho que está mais associado, é porque está mais associado à geometria do que simplesmente o efeito. Mas deixa eu pegar aqui um exemplo bem simples. Ou eu pego esse cara aqui, ó, e corto ele, pronto. Olha que legal. Vamos olhar essa imagem aqui, ó. Ó, eu estou botando aqui, ó, meu espelho. Deixa eu girar ele, ver se tá, muda algum efeito. Perfeito. Então repara, a luz ela bate aqui e ela vai bater, e devido ao fato de cada cor ter um comprimento de onda diferente, isso vai mudar o comprimento de onda dela. Então vai fazer com que cada cor tenha um ângulo diferente, ou seja, ela saia com um ângulo totalmente diferente. E é exatamente aquela relação que a gente viu ali, né? A gente tem ali o branco, ó, repara que é a cor do arco-íris, ó, vermelho, laranja, né? E todo mundo. Repara aqui, ó, o maior ângulo com que está saindo é exatamente o vermelho, certo? Isso por quê? Porque ele tem o maior comprimento de onda, se eu não estiver falando besteira. E eu acho que eu estou falando besteira. Deixa eu ver aqui, ó. Sempre bom entender o que a gente fala. Na verdade, ele tem o menor comprimento de onda. Aqui. Ó. O comprimento de onda diminui para cá. Então ele tem o menor comprimento de onda. E olhando para a nossa fórmula, olhando para cá, ó, menor comprimento de onda representa no menor ângulo. Então por isso que aqui, ó, ele é refletido com menor ângulo, né? Então conforme ele vai aumentando o comprimento de onda, ele vai aumentando o ângulo. Essa é a ideia. Então até que eu chego e consigo dispersar essa cor. Tudo bem? Então, vou até tirar um print dessa foto, dessa figura. E vamos voltar. Né, a gente tem o efeito aqui, ó, do arco-íris. Deixa eu até dar uma cortadinha aqui na figura. Então, a ideia que a gente tinha para ver é isso. A partir da semana que vem, a gente vai começar a fazer conta com esses caras, né? Geralmente a gente vai ficar ou com essa de velocidade ou com essa aqui do n seno. São as duas equações que a gente vai usar. Tudo bem, gente? Então terminamos com isso. Deem uma olhada, né? Procurem vídeos para poder estudar e continuamos na próxima aula.